quando Ele envia, quando Ele comissiona a igreja para dar testemunho, ir e dar testemunho, Ele está dizendo: antes de vocês fazerem isso, vocês precisam saber de onde vocês vieram e para onde vocês estão indo. O maior testemunho, irmãos, não é uma pregação. O maior testemunho é que as pessoas saibam para onde que você está indo, da onde que você saiu, afinal de contas. A maioria das pessoas hoje, na nossa geração, elas estão perdidas, elas não sabem para onde estão indo. E nós não estamos indo para um lugar geográfico. Não se trata de um lugar geográfico, porque por muito tempo, muitas pessoas pensavam que se tratava de um lugar físico e geográfico. Não se trata de uma cidade como nós conhecemos. O que o Senhor está falando, Ele falou para os seus discípulos eu saí do meu Pai e eu estou voltando para Ele. A origem, o destino não é uma cidade então. A origem, o destino é uma pessoa. O seu Deus que te trouxe aqui essa manhã, Ele é a sua origem e o seu destino. E quando entra isso no seu coração, quando você entende isso de todo o seu coração, é o maior testemunho que você pode dar para essa geração, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, para aqueles que tem alguma forma, olham para você e contemplam algo e ouvem algo. O que Deus está falando e mostrando, talvez para muitos crentes esses dias, e que Ele quer acertar no nosso coração, é exatamente isso. Eu quero fazer vocês lembrarem, como diz o autor de Hebreus, se eles soubessem de onde tinham saído, eles teriam a oportunidade de voltar para lá. Ele está falando de um povo, de profetas e de homens que viveram antes de Cristo, que eles acreditaram numa promessa e não chegaram a entrar nela. Ouviram de algo tão grandioso, mas não chegaram a entrar ali. E ele falou, o autor de Hebreus fala, se esses homens tivessem tido a oportunidade que eu e você estamos tendo hoje, de conhecer a Deus de uma forma tão sobrenatural como nós cantamos, esses homens saberiam de onde tinham saído e eles desejariam com toda a sua força, com toda a sua vida, com tudo que eles possuíam, voltar para esse mesmo lugar. Você não está perdido quando te falta alguma coisa nessa terra. Nós ficamos perdidos quando nós perdemos esse código do nosso GPS. Isso ofendeu a mente de muitas pessoas já. Quando Jesus falou isso para Nicodemos, ele ficou doido. Surtou Nicodemos. Fariseus de fariseus. Porque Jesus falou para Nicodemos, você precisa, para ver o lugar onde você está indo, você precisa nascer de novo. E ele falou para Jesus, mestre, como pode isso? Um homem velho como eu voltar ao ventre da sua mãe? E ele falou, se eu estou falando de coisas naturais e você não consegue entender, porque o homem velho, sábio como você está querendo associar novo nascimento com voltar para o ventre? Você sabe que isso é impossível. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de nascer da água do Espírito, para que você possa ver da onde você saiu e para onde você está indo. Quando nós começamos essa reunião, irmãos, eu entendi que Deus, essa manhã, Ele está diante de alguns de vocês, quem sabe todos, quisera ser de todos. Ele está como Ele encontrou um dia uma mulher samaritana no poço de Jacó. Você está entendendo já? E Ele quer tocar você, porque aquela mulher não podia ser tocada por ninguém, porque ela era impura para os judeus. Todos os samaritanos naqueles dias eram tidos como impuros. Não somente a mulher samaritana no poço, ela vem falar muito para a gente, muito comigo, muito com você talvez, porque ela procurava se saciar por gerações e gerações, saciar da mesma forma. Sabe de que é uma geração repetindo o que a outra fez, repetindo o que a outra fez, sem ter entendimento algum, simplesmente ia no poço porque todo mundo ia. E muitos de nós hoje estamos vivendo exatamente assim. Se forem perguntar para nós, por que você está fazendo isso? Não sei, eu estou fazendo porque eu ouvi todo mundo fazer, Giovanni. Eu só estou repetindo.
E Jesus, ele vai de encontro às nossas tradições, ele vai de encontro aos nossos conceitos, ele vai de encontro aos nossos sofismas sem problema nenhum, ele vai de encontro à nossa lepra, à nossa enfermidade, aos nossos enganos, tudo. Jesus, ele toca nisso tudo e não tem problema. O que os judeus não tocavam, os religiosos não tocavam, Jesus apareceu para tocar aquele dia. E não foi só aquela mulher. Jesus não foi somente atrás de uma mulher que se perdeu ali, estava totalmente perdida. Ele foi de encontro a publicanos, ele foi de encontro a prostitutas, ele foi de encontro a homens ricos e pobres. Até os ricos, até Zaqueu ele parou. E ele não parava só para ver. O que Jesus queria mesmo era tocar neles. Aleluia. Mateus 5 diz assim, eu vou lembrar o que Jesus falou para você. Ele está atrás desse tipo de pessoa aqui. Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque esses serão consolados. Pobre de espírito, irmão, ele não estava falando, arremetendo da pobreza como nós conhecemos. Ele estava falando daquele homem, daquela mulher que eu não tenho nada em mim, que me faça alcançar aquilo que eu preciso alcançar. Não há nada em mim mais. Estou completamente nu e vazio. Não há nada em mim que possa dar garantia e razão de alcançar alguma coisa, algum favor teu, Senhor. Quando aquela mulher, João capítulo 4, deixa eu ler para você. Eu não quero atrapalhar o que o Senhor quer fazer essa manhã, irmãos, de maneira nenhuma. Ele quer tocar você, como ele tocou aquela mulher. E não pense que ele não te vê, porque ele passava também, havia um homem em cima de uma árvore, talvez com vergonha de ser visto pelas pessoas, mas ele queria ver algo. Jesus passando ali, ele percebeu aquele homem. Já parou para pensar que Jesus percebe, não com os seus olhos, mas com o seu coração? Ele estava, certo dia, ele estava andando e uma multidão em volta dele, e uma mulher com um fluxo de sangue, que não podia também ser tocada. E aquela mulher vai por baixo de todo mundo, de alguma forma ela pensa, se eu tocar somente na orla do manto desse homem, se eu tocar somente no pouquinho dele, só na orla do manto, Giovanni, eu já posso ser curada. Na hora é aquela, todo mundo tocando nele, irmãos. Pode estar todo mundo tocando, mas ele sabe enxergar com o coração quem tocou nele diferente. Ele olha, vira para os seus discípulos e fala, alguém me tocou. Como alguém me tocou, mestre? Como que você fala alguém me tocou? Porque está todo mundo tocando, está todo mundo louvando, está todo mundo cantando. Como que alguém está fazendo alguma coisa diferente aqui? Ele fala, alguém me tocou, porque saiu de mim virtude. Aleluia. A virtude não sai quando você toca de qualquer jeito. Por isso que muitas vezes os templos estão cheios de pessoas vazias e secas, porque elas não estão tocando da maneira correta. Aquela mulher tocou porque ela era pobre de espírito, não havia nada nela mais que desse razão de alguma coisa, não havia favor nenhum, não havia bens nenhum, não havia nada, ela não conseguia mais se satisfazer com nada dessa terra, nada, absolutamente nada. Então quando ela toca em Jesus dessa forma, Pablo, então alguma coisa acontece ali. Não há ninguém que deseje ser mais tocado do que o Mestre. E não há ninguém que deseje tocar mais do que Ele também. Ele está andando, de repente entra na praia, tem um monte, no mar da Galileia, um monte de barco, monte de barco, era natural, muitas pessoas pescando, era natural para os judeus. Mas quando ele entra ali, ele vê um barco, ele vê um homem.
Às vezes você pode estar aqui dentro pensando assim, não, Deus não vai me ver no meio desse povo todinho, Deus não vai falar comigo. Irmãos, Deus entrou naquela praia, Ele viu Pedro. Naquela multidão Ele viu a mulher de fluxo de sangue. Você quer que eu fale mais para você acreditar que Ele pode tocar você essa manhã? Ele te acha aonde for preciso. Um dia 3 homens vieram e desceram para encontrar com Abraão. O Senhor ficou com Abraão, comendo com Abraão. Mas 2 dos seus anjos Ele enviou para o meio de um lugar promíscuo, terrível, iníquo. Ló foi encontrado sem ter noção do que estava acontecendo, irmãos. Ló foi encontrado porque tinha alguém que estava falando do nome dele para o Senhor, intercedendo. Meu Deus. Eu fui encontrado assim. Vários foram encontrados assim. João capítulo 4 diz: Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu? Essa mulher está tentando tirar satisfação com Jesus, como muitos crentes hoje estão tentando. Me pedes de beber a água, que sou mulher samaritana? Não cabe na nossa teologia, não cabe nos nossos costumes, não cabe, ofende os nossos costumes, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e Ele te daria água viva. Agora lendo assim, irmão, é bonito, Davi. Mas imagina uma mulher que está acostumada a ir num poço, que os seus pais beberam ali, os pais dos seus pais beberam ali, Jacó bebeu ali, as 12 tribos beberam ali. E para ela era o que havia de mais, talvez uma das coisas mais sagradas, assim, mais importantes. Ali todos se saciavam diariamente. E Jesus vai exatamente ali, irmãos. Para nós pode parecer comum, mas não é comum. Ele vai de encontro a essa mulher, aonde ela procura se saciar diariamente, sempre com a mesma coisa. Então Ele vai de encontro aonde você procura se saciar hoje. E Ele falou: você ficou ali esperando. Ele estava fazendo a vontade do seu pai. Enquanto todo mundo foi comprar pão, Ele está fazendo a vontade do seu pai, porque Ele falou para os discípulos nessa hora: a minha comida é fazer a vontade do meu pai. A vontade do pai era Ele se encontrar com essa mulher. O que era impuro para a religião daqueles dias, para o espírito de religiosidade daqueles dias, Jesus Ele vai ofender esse espírito de religiosidade, se encontrando com uma mulher impura samaritana, como Ele se encontrou com um leproso, como Ele se encontrava com republicanos, quando Ele se encontrava com tantos outros. És tu maior do que o nosso pai Jacó, versículo 12, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber dessa água vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Essa fonte, ela te conduz, ela está jogando para uma direção, para uma pessoa, ela não está jogando para qualquer lugar. Essa fonte, irmão, a fonte que Ele quer que você tome, que você toque, que você experimente, ela não vai te levar para algum lugar dessa terra, ela vai te arremeter para uma pessoa. A vida eterna, segundo as Escrituras, é conhecer a Deus. Jesus está falando: mulher, se você souber quem está falando contigo, por fé, se você realmente acreditar nas palavras que estão sendo proferidas, por fé, as águas que estão em mim vão brotar dentro de você, e do seu interior vão jorrar com força. Sabe o que é, irmão? Agora não sei se vocês viram nos últimos meses as correntes de água em Petrópolis, em outras cidades, aquelas inundações que parece que vai destruindo tudo. Ela está indo para algum lugar. Jesus está falando: olha, é muito mais do que isso. Quando brotar no seu coração alguma coisa
desse tipo, tão impetuoso dessa forma, ela vai te jorrar, ela vai te conduzir, ela vai te empurrar. Não tem como parar. Por isso que o meu amigo, ele me procurou e falou: pastor, eu estou viciado, não em drogas, eu estou viciado em Jesus. Por quê? Porque eu experimentei e eu não consigo mais encontrar saciedade em lugar nenhum. O que falta muitas vezes não é você tirar o cigarro da boca de alguém, tirar a bebida da boca de alguém, proibir o adúltero de adulterar. Não, o que falta é as pessoas experimentarem quem está diante do poço de Jacó. Pedir água para ele. Se você pedir água, você que está viciado em pornografia, porque você só cai na pornografia porque ela gera uma saciedade para você. Você só cai no adultério porque ele gera uma saciedade para você. Essa mulher só ia no poço porque gerava uma saciedade para ela. Satisfação momentânea. O cara que usa drogas, ele não usa porque a droga é ruim. Ele usa porque ele encontrou uma coisa melhor do que a droga ainda. Mais poderosa do que a droga. Mais poderosa do que LSD, heroína, cocaína, maconha, qualquer coisa. É muito mais forte, é incomparável. O adúltero adultera porque ele não encontrou prazer maior do que o da carne. Mas quando ele enxergar, essa mulher estava perdida, irmãos, nos seus costumes, na sua religiosidade. Ela chegou a falar para o Senhor: Senhor, mas escuta aqui, aonde que nós vamos adorar então, afinal de contas? Porque eu aprendi que eles vão adorar em Samaria, mas os judeus falam que é em Jerusalém. E o Senhor está falando daquele que está diante de você agora. Veio falar uma coisa para você: Deus é Espírito, e de hoje em diante você pode se relacionar com Ele em qualquer lugar. Aleluia. Peça para Ele. Peça para Ele que Ele te dá água. Aí entra o profeta. Veio o profético do Senhor, fala: disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ele não entendeu, ela não tinha entendido ainda. Ela estava pensando que era água mesmo, material. O Senhor estava falando com a insatisfação dela, minha, sua. E ele vira para ela e fala assim: agora começa o negócio. Vai e chama o teu marido. Às vezes, irmãos, Deus está falando isso para mim e para você. A gente não entende, é loucura. Deus pode estar falando coisas para você que você agora não entende, porque ofende a sua mente, ir atrás de alguma coisa, descortinar alguma coisa, revelar um segredo seu, aquilo que estava oculto, que ninguém sabia. Jesus, ele tocou agora em algo que ninguém sabia na história dela. Vai e chama o teu marido. E ela fala: Senhor, eu não tenho marido. Falaste bem, porque você já está no 6º homem, e o que você tem hoje não é seu. Rejeitada por tantos homens, chama Ele. Às vezes nós temos que ser chocados pelo Senhor para entender: não há mais ninguém, Senhor. Não há mais ninguém. Naquele momento que ela estava confessando com seus lábios, que ela confessou que não havia mais ninguém, ela estava se tornando pobre de espírito. Não há mais nada, Senhor. Enquanto tiver coisa ainda para você puxar, enquanto tiver tentativas suas, balas na agulha para você ainda usar, você ainda tem recursos ainda. Eu não estou falando que você tem que ficar com a conta zerada. Não estou falando desse tipo de pobreza. Zaqueu era rico e ao mesmo tempo pobre de espírito. Quando ele subiu, irmão, um homem rico subiu numa árvore para espiar alguém, era no mínimo vergonhoso. Ele sobe e fica lá espiando. Eu fico imaginando, irmãos, o que aquele homem pensava, porque talvez ele imaginava assim: eu ouvi tanto falar sobre esse homem, eu preciso vê-lo, se é verdade mesmo. Ele não falou nada, irmãos.
Ele não chamou igual o cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, ele não precisou chamar, ele só estava ali escondidinho, irmão, na árvore olhando. Jesus passou. Ele não vai notar, vai, irmãos. Ele não vai me notar hoje, pastor, vai. Se você estiver olhando da maneira diferente, você sabe quantos casados nós temos aqui? Lembra quando você conheceu o seu cônjuge? Você identificou ou não um olhar diferente? Fala a verdade, irmãos. Você acha que Jesus também não sabe identificar um olhar diferente para ele? Ele passa, todo mundo olhando normal, irmão. Curioso, cheio de curioso, cheio de gente curiosa. De repente ele passa ali em cima da árvore. Ele olha o cara olhando para ele diferente. Ele não está nem aí para a agenda, irmãos. Jesus veio para se encontrar com pessoas. Jesus veio para vir atrás daquilo que o Pai queria. O Pai queria uma família. Ele veio formar uma família. Ele veio atrás de mais irmãos. Então quando ele passava, ele viu um irmão em potencial. O olhar denunciava isso. O olhar era apaixonante. O olhar tinha brilho. O olhar tinha uma coisa que muitos crentes não têm mais hoje. Brilho nos olhos. Chama nos olhos. Você se torna parecido com aquilo que você olha. Aquele homem olhava para Jesus mesmo sem o conhecer, e ele tinha brilho nos olhos. Olhar em teus olhos. Fecha os olhos e contempla um pouquinho, irmãos. Ser consumido pelo teu olhar. Sim, Jesus. Oh, Senhor, enche esse lugar, Senhor, a tua glória. Passa como tu passaste naquele dia, Senhor. Jesus, se encontra com seus filhos como naquele dia. Com teu amor, quero te conhecer. Eu quero te conhecer mais e mais. Quero te conhecer. Quero te conhecer como tu és, Senhor. Jesus tinha uma missão: ir de encontro aos que eram chamados e tinham paixão e disposição para segui-lo. Ainda que não tivessem noção, ele falou para os discípulos: não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Os discípulos até então, irmãos, até Jesus, antes de Cristo, eles escolhiam os mestres, adotavam os mestres para si. Como as escrituras falam que nos últimos dias voltaria essa classificação, essa característica, infelizmente, que as pessoas escolheriam para si mestres. Eles voltariam no passado, sairiam de Cristo, porque em Cristo não somos nós que escolhemos Ele, Ele me escolheu. Ele passando-lhe o Zaqueu: vem, Zaqueu. Ele foi de encontro a uma mulher impura, samaritana, e falou: vem a mim. Ele foi, passou pela coletoria e viu Mateus e falou: vem, Mateus. Ah, pastor, mas esse não é do nosso tipo, esse é diferente. Jesus veio para os diferentes, você não está entendendo? Jesus veio para aqueles que se acham inadequados. Jesus veio para aqueles que se acham estranhos. Jesus veio para aqueles que já identificaram e reconhecem que no mundo não há nada que satisfaça eles. Jesus veio para aqueles que estão até meio que perdidos. Eu não vim para os sãos. O Senhor disse: eu vim para os doentes. O que falta é a gente reconhecer isso. Você pode ter muitos bens, irmãos. Você pode ter muita bagagem com você. Mas se você não souber de onde você veio e para onde você está indo, isso é apenas uma ilusão. Aquele Deus Pai, Ele precisou enviar o seu Filho para as pessoas poderem
botar as coordenadas no seu GPS novamente, descobrir, afinal de contas, da onde eu vim. Irmãos, a sua história não começou no ventre da sua mãe. A sua história começou em Deus, na eternidade. Assim como Levi estava no ventre de Abraão, antes mesmo de ser fecundado o óvulo na sua mãe, Sara, você, antes de ser fecundado no ventre da sua mãe, você já era a realidade em Deus, na eternidade. Salmo 139, eu te conheci antes que os seus ossos fossem formados, antes que você tivesse forma, eu já te conhecia, diz o Senhor. Então por que ele foi atrás de tantos homens, mulheres, uma mulher samaritana, leprosos, publicanos, prostitutas? Porque eles não conheciam. Por que ele um dia apareceu uma tarde de semana na porta da minha casa? Não foi num templo, não foi em lugar nenhum, Wagner, foi na porta da minha casa. Por que há 30 anos atrás ele me esperou na porta da minha casa? Porque eu não sabia quem eu era, nem de onde eu tinha vindo, e nem para onde eu estava indo. Eu era como milhares de pessoas que fazem um monte de coisa, sem saber por que estão fazendo. Eu fazia o que os meus amigos faziam, eu fazia o que a cultura dizia para mim fazer, mas eu não tinha conexão. A minha conexão com a eternidade estava totalmente cortada. Jesus sabe aonde tem fome. Ele muda a rota dele para se encontrar conosco. Ele mudou a rota aquele dia para se encontrar com essa mulher. E ele mudou a rota para uma coisa: para tocar aonde ninguém tocava. E quando nós começamos essa manhã, o que veio ao meu espírito foi exatamente isso. Deus quer tocar aonde ninguém toca. Deus quer tocar você aonde talvez nunca ninguém tocou dessa forma. Imagina uma mulher explorada e 6 homens já passaram na vida dela e agora apareceu o 7º. Pastor, é mais um monte que eu vou falar que é mais um. Ele pode ser mais um para muita gente, mas na hora que ele tocou aquela mulher, ele gerou uma satisfação dentro do coração dela que era loucura para os homens que não creem. É como se aquele dia ela falasse dentro dela: eu não preciso mais me apaixonar, correr para braço de homem algum. Eu encontrei o que eu procurava. Eu nunca tive um pai, nunca tive um amigo, nunca tive alguma coisa, sei lá, a sua história. Aquela mulher era homens. A necessidade de encontrar no homem alguma coisa que só Deus pode dar. Muitas vezes nós estamos procurando ainda em muitas coisas e muitas pessoas o que só podemos encontrar em Deus. E Ele está caminhando ainda no nosso meio, Ele está andando ainda nesses dias. Ainda é o ano aceitável do Senhor para mim e para você identificar. Você pode ficar lutando, rejeitando, pode ficar quanto tempo você quiser. Israel, por exemplo, no deserto, ele não identificou. Jesus estava lá, presente numa rocha que acompanhava Israel, Paulo fala. A rocha acompanhava Israel para onde Israel ia, para saciar a sede deles, e eles não entenderam, eles não conseguiram ver. Irmão, eu não quero ser como Israel, que não está vendo quem está muito próximo. O Senhor está falando, o Senhor está manifestando, a sua criação testifica dele, as palavras testificam dele. Eu não quero ser um homem e uma mulher que não vai conseguir ver, não vai conseguir ouvir. Por isso que eu tenho orado: Deus, dai-me ouvidos para ouvir, dá-me olhos para ver, Senhor, porque eu não quero perder a oportunidade de identificar o Senhor perto de mim. Aquela mulher, ela podia pegar água como todos os dias e entrar e sair daquele poço e não olhar Jesus, como muitos faziam.
Você pode entrar num culto, sair do culto, entrar num culto, uma reunião, sair da reunião, pode frequentar conferências, discipulados, qualquer coisa, e você pode ainda assim correr o risco de não vê-lo. O Senhor fala na sua palavra que muitas vezes o Evangelho é pregado em vários lugares, mas ele não tem o seu efeito, porque os corações que recebem não foi misturado com fé, de receber o Senhor como esses homens receberam. Todos eles, agora para terminar e nós adorarmos a Deus, todos eles experimentaram o que muitos homens antes dele já tinham experimentado quando ouviram acerca desse reino, quando ouviram acerca do Messias. Quando ouviram, eles perguntavam uma coisa que é difícil hoje você ver as pessoas perguntarem: e agora? O que nós vamos fazer daqui por diante? Aquela mulher voltou para a sua vida não antiga. Zaqueu, na hora que o Senhor entrou na casa dele, ele falou: eu já estou falando aqui para o Senhor, se eu enganei alguém, eu vou recompensar isso, eu vou repor isso 4 vezes mais na vida de todos eles. Metade da minha riqueza eu dou para os pobres. Aquele homem, irmão, ele não deu isso porque o Senhor não precisa nem falar. Essa geração nossa tem que ficar falando muitas vezes, tem que ficar repetindo. Aquele homem não precisou falar nada, ele somente creu naquele que estava na casa dele, que entrou para ceiar com ele. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, abra a porta do teu coração, porque aquele que abrir, ele entra e ceia com ele. Na hora que ele entrou e ceiou com Zaqueu, Zaqueu mudou, irmãos. Senhor, eu estou dando a metade para os pobres, vou, se eu enganei alguém 4 vezes mais, eu vou restituir. A prostituta parou de se prostituir. O que roubava parou de roubar e começou a trabalhar. O soldado que tirava vantagem parou de tirar. Irmãos, as pessoas mudavam somente no contato com ele, somente por crer nele. Não é simplesmente porque você frequenta uma reunião, é para onde você está indo. Porque se você estiver indo para o mesmo lugar, se você estiver seguindo o fluxo dessas águas, irmãos, é impossível você continuar fazendo o que você fazia antes. É impossível você se alimentar como você se alimentava antes. É impossível você se satisfazer com o que você se satisfazia antes. Não se trata mais de alguém falar para você: não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Agora o seu discurso vai até mudar na sua vida. Tudo me é lícito, eu posso fazer de tudo. Não faz por quê? Porque não me convém mais. Eu já tentei tirar cigarro da boca das pessoas na marra, já escondi bebida das pessoas. Não muda nada. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Se hoje você está ouvindo algo, o meu recado para você é: toque nele como aquela mulher tocou. Deseje beber dele como essa desejou. Se for preciso subir na árvore, suba, para que ele te veja. Mas por favor, deseje ele como você nunca desejou antes. Você pode se colocar de pé? Você quer isso? Eu estou falando de satisfação sem fim. O Senhor sabe aonde você tem procurado. Se Ele te encontrou essa manhã, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Assim, pastor, assim.
hoje as águas estão meio represadas em você. Essa fonte precisa fluir, diz o Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Pode ficar à vontade, irmãos. É uma questão de fome e sede. Tem bastante lugar aqui na frente. Se encontre, Senhor, com esses homens e mulheres. Toca o Senhor essa manhã. Quero estar contigo. Quero ser o teu amigo. Eu quero estar contigo. Eu quero ser o teu amigo. Eu quero ser mais íntimo de ti e me tornar semelhante a ti. Eu quero ser mais íntimo de ti e me tornar semelhante a ti. Vem me envolver nos teus braços de amor, me leva pra perto de ti e me conta os teus segredos. Vem me envolver nos teus braços de amor, me leva pra perto de ti e me conta os teus segredos. Só peça para Ele. Depois que você pedir, Ele fala contigo. E Ele vai te mostrar, Ele vai identificar na sua vida aonde que você procura satisfação que te rouba dele. Aquela mulher só precisou uma coisa. Se você souber quem está diante de ti e você pedisse água para Ele, ela falou, então me dá, Senhor. Ela já identificou, ela já teve fé, me dá água então. Aí Ele falou, vai e chama o teu marido. A revelação vem depois do que você vai falar para Ele. Ele vai trazer revelação ao seu coração. Ele vai iluminar o seu coração essa manhã. Ele vai trazer luz aonde há trevas ainda. Ele vai mostrar, Ele vai descortinar. Ele vai curar os lugares de prazeres que você tem te roubado do Senhor. Fala para Ele, eu quero dessa água, Senhor. Quero só minha vida.